Olá a todos, nesse discurso eu vou fazer uma análise sobre uma explicação do Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, onde ele tenta fazer a explicação ali, básica do protestantismo, que a lei apostólica, o decreto apostólico de Atos capítulo 15, sobre sangue, a carne que não foi sangrada ou a carne estrangulada, e também sobre carnes oferecidas, ou animais oferecidos a ídolos, e também a fornicação. Então, em resumo, o que o Iago tentou defender foi que o cristão pode comer sangue, pode comer carnes sacrificadas a ídolos na cerimônia idólatra, durante a cerimônia idólatra, não só depois, mas durante, ele pode comer também. O Iago falou isso, pelo menos defendeu isso, ou pelo menos esta é a implicação do que ele defendeu. Ele também disse que o cristão pode comer carne de animais que não foram sangrados. E o próprio sangue o cristão pode comer. Então o Iago, basicamente, tem uma visão libertária, assim como o protestantismo tem. Agora eu vou tocar aqui as partes do áudio do Iago, do discurso dele, do vídeo que ele fez. Vou tocar só o áudio e depois eu vou comentar sobre isso. Então aqui o Iago está citando o apóstolo Paulo e tentando provar que o apóstolo Paulo defendeu que o cristão pode comer carnes que estão sendo oferecidas ao ídolo naquele momento, durante a cerimônia idólatra. Veja só. Ele argumenta, citando o Salmo 24, que todas as coisas são de Deus. Deus criou tudo. Podemos comer tudo aquilo que Deus entregou, até mesmo comidas que foram sacrificadas a ídolos. Até mesmo o galo da macumba, né? Você pega um galo de uma oferenda, sabe, sei lá pra quem, e você pega aquilo e come, aquilo não lhe causa mal. Aquilo não é uma coisa que necessariamente vai lhe entregar demônios ou uma coisa assim. Porque Deus fez toda a comida, Deus fez toda a alimentação, Deus é quem criou todo o alimento, tudo aquilo que a gente come, come para a glória de Deus. 1 Coríntios 8, 9 e 10 fala que podemos comer do que quisermos. Devemos nos preocupar apenas com a consciência das outras pessoas para não trazer à nossa liberdade pessoas cujas mentes não estão preparadas para isso. Ele vai dizer no verso 4, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, que não há senão um Deus. Verso 8, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. No verso 25 do capítulo 10, ele diz, comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor, qualquer uma das comidas que a gente for comer. Porque em Cristo agora liberou geral com relação à comida. Não existe mais delimitações alimentares no Novo Testamento. Vamos com calma então. Primeiro de tudo, o Iago está confundindo, assim como o próprio protestantismo confunde, a referência de Atos capítulo 15 e a referência do apóstolo Paulo. Embora a expressão carnes ou alimentos, oferecidos a ídolos, seja a mesma em Atos capítulo 15 e também lá em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo não está se referindo à carne que está sendo oferecida ao ídolo. Há uma diferença. Então acontecia o seguinte, nos tempos bíblicos, lá na época da Grécia, o que acontecia? As pessoas iam até o templo, um animal era abatido e oferecido ao ídolo, o ídolo não é nada, então a vida daquele animal era desperdiçada, porque ela era oferecida ao ídolo, e o ídolo não é nada. O ídolo não existe como um ser que vai receber aquela oferta. Ele, na verdade, é um demônio, porque a Bíblia diz isso. Então, oferecia-se esse animal ao ídolo, e naquela cerimônia, a carne que estava sendo oferecida ao ídolo era consumida em partes. E o que sobrava dessa carne ia para o açougue ou mercado. E depois disso tudo, depois que a cerimônia já tinha acabado, aí o cristão estava livre para decidir se ele ia comer aquela carne, que já perdera o seu significado, ou se ele ia se abster daquela carne. E era a esta carne que o apóstolo Paulo se referia. Não a carne na cerimônia idólatra, ou seja, o cristão ele não poderia entrar no templo, comer a carne durante o período, durante a cerimônia idólatra, em que se oferecia aquele animal ao ídolo. Isso seria idolatria. Se ele fizesse isso, isso era pecado de fé. Então, o que é que Paulo estava falando? Se um cristão comprar e comer a carne que tiver sido no passado oferecida ao ídolo, isso poderá fazer com que alguns cristãos caiam. Em que sentido? Então imagina o seguinte, o cristão viu o apóstolo Paulo comendo a carne que foi no passado oferecida ao ídolo, e essa carne é permissível que se coma, mas aí na cabeça dele, o que ele pensa?
Ele diz, bom, se o Paulo está comendo agora, eu posso ir lá no templo e comer a carne oferecida ao ídolo. E aí ele cai no pecado da idolatria. Isso é pecado. Isso é pedra de tropeço. Aí o apóstolo Paulo teria sido tropeço para aquele irmão. E aí o apóstolo Paulo disse, se eu fizer algum irmão tropeçar, eu nunca mais como carne. Como assim? Justamente por isso, você só pode tropeçar se você se envolver em idolatria. Você não vai tropeçar se você acha que cometeu um pecado e não cometeu. Por exemplo, se eu acho que o limite de velocidade é 80 e eu estou a 100 por hora, mas na verdade o limite de velocidade é 100 por hora, eu não estou infringindo uma lei. Por mais que eu ache que eu tenha infringido. Então, da mesma forma, a idolatria não é o que você acha, ela é o que é. Então, se o cristão ele acha que ele cometeu um ato de idolatria, mas ele não cometeu um ato de idolatria, ele não caiu, ele não tropeçou. Ele só tropeçou se de fato ele cometeu um ato de idolatria. Então, fica claro que quando o apóstolo Paulo falou que o cristão poderia comer de tudo que se vende no mercado, e o próprio Iago Martins leu essa passagem, veja só. No verso 25 do capítulo 10, ele diz, comam de tudo que se vende no mercado. Viu só? Paulo não está falando do frango que está sendo oferecido na macumba. Ou seja, se você entrar no centro lá da macumba, centro espírita, seja o que for, e você participar da refeição que está sendo servida naquele momento em oferenda a um ídolo, você pecou. Isso é idolatria. Ah, mas pode? Não pode não. Paulo não está falando disso. Do que Paulo está falando? Tudo que se vende no mercado. Exatamente. Paulo está falando da carne vendida no mercado. Ou seja, a carne que é neutra. Ela no passado foi oferecida ao ídolo. Mas depois que a cerimônia acabou, o ídolo não é mais nada. Aquele sentido que a carne tinha durante a cerimônia não existe mais. E aí o cristão está liberado para comer. E se você duvida disso ou acha que eu estou exagerando aqui nessa interpretação, leia comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículos 18 ao 22. Olhem para o Israel natural. Não são participantes com o altar os que comem dos sacrifícios? Veja que agora Paulo está falando do altar, ou seja, da cerimônia idólatra. O que então estou querendo dizer? Que aquilo que se sacrifica a um ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Então Paulo faz essa pergunta retórica. Será que eu estou dizendo que o ídolo realmente existe e que o Deus ou a deusa lá, a Iemanjá, existe? Não, não é isso que eu estou dizendo. Aí Paulo diz no 20. Não, mas digo que o que as nações sacrificam, elas sacrificam a demônios e não a Deus. Vamos parar por aqui. Então o que Paulo está falando? Ele está falando o seguinte, atrás daquele ídolo, o ídolo não é nada. Ele não existe. Ou seja, não existe lá uma deusa chamada Iemanjá. Não existe isso. Mas atrás dela tem um demônio. E esse demônio é alguma coisa. É isso que Paulo está falando. E ele conclui. E eu não quero que vocês se tornem participantes de nada com demônios. Ou seja, o que Paulo está falando? Basicamente, ele está falando o seguinte. Se vocês comerem do açougue, daquilo que se vende no açougue, no mercado, né? Algumas traduções vertem açougue, outras vertem mercado. Mas seja como for, se vocês comerem de tudo que se vende no mercado, o mercado não é um templo. Ele não é um local religioso. Portanto, não existe nenhuma cerimônia religiosa sendo feita naquele momento no mercado ou no açougue. Contudo, no altar, aí a coisa complica. Porque no altar, a Iemanjá não é nada. Ela é um ídolo. Mas atrás dela tem demônio. E o demônio é alguma coisa. O demônio existe. Eles são anjos caídos. E eu não quero que vocês sejam participantes em nada com demônios. Então, basicamente, o que Paulo está falando é o seguinte. A carne oferecida ao ídolo pode ser comida? A resposta é sim, se ela for vendida no açougue ou no mercado. E ela tiver sido oferecida ao ídolo antes. Depois que a cerimônia acabou, tudo bem. Mas no altar, aí complica. Por que complica? Porque aí a carne está sendo oferecida a um ídolo que por trás de tal ídolo tem um demônio. E se você come daquela carne, você participa com os demônios. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 18 ao 20. Leia quantas vezes quiser. Então, o ponto que o Iago Martins confunde é justamente esse. Ele não faz a diferença da referência da expressão carnes oferecidas a ídolos. Então, não é verdade que para o cristão está tudo liberado. Não é verdade. Isso é idolatria. Se o cristão comer de carnes que estão sendo oferecidas a ídolos no altar e participar disso,
Isso é idolatria. O Iago está errado. Pois bem, mas agora ele tenta falar da questão do sangue. Vamos lá, então. Uma das resoluções dos apóstolos para tentar resolver esse conflito foi exigir dos gentios um comportamento que não ofendesse os judeus. Isso incluía não comer carne sufocada, não comer sangue e outras coisas que ofenderiam o povo judeu. O que é que os apóstolos estão fazendo? Estão criando uma regra para todos os momentos? De forma alguma, porque Atos 15 ordena que não se coma comida sacrificada a ídolos, mas Paulo em 1 Coríntios 8 diz que não tem problema em comer. Mas Paulo diz que se você for arrumar confusão, problema, conflito no contexto religioso, é melhor abrir mão da sua própria liberdade. Então veja que o Iago está tentando negar o decreto apostólico. Ele está tentando achar uma desculpa. Não pode comer sangue sim, pode comer carne oferecida ao ídolo. Só que ele não está se dando conta, ou na verdade ele não quer se dar conta, e eu vou explicar por quê, que o decreto apostólico é para todos os cristãos, para todas as épocas. E por que é que eu afirmo que o Iago não está querendo se dar por conta? Porque o argumento que ele usa, primeiro de tudo, é falso, conforme eu provei já no início. Segundo, o argumento ele é posterior à conclusão, e eu vou explicar por quê. No Confesso de Altemburgo, escrito por Martinho Lutero, quando Martinho Lutero criou a tese que o Iago está defendendo, nenhum argumento foi apresentado. O argumento só surgiu depois que a tese estava pronta. Ou seja, eles tiveram uma tese de que o cristão poderia comer sangue, poderia comer de carnes oferecidas a ídolos. Eles inventaram essa tese sem nenhum argumento, nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Isso está no Confesso de Altemburgo. Anos depois, para justificar a posição de Martinho Lutero, eles inventaram um argumento. E esse é o argumento que eles inventaram. Só que o apóstolo Paulo não está falando da carne que está sendo oferecida a ídolo no altar. Ele está falando da carne que é vendida no açougue. E o próprio Iago já mencionou isso. No verso 25 do capítulo 10, ele diz: comam de tudo que se vende no mercado. E aí eles inventaram que o decreto apostólico foi uma lei feita temporariamente, um conselho aí, para que os gentios não ofendessem os judeus. Mas que aquilo ali não é para nós, não. A gente não precisa. Embora o Espírito Santo tenha decidido isso, não, que nada, a gente não precisa disso. Gente, vocês me perdoem, mas essa é uma clara negação das Escrituras. É uma clara, evidente negação das Escrituras. Os protestantes negam a inspiração da Bíblia. Eles estão escolhendo os textos bíblicos como quem escolhe feijão. Esse eu quero, esse eu não quero. Isso aí é uma negação clara da Bíblia. E nós podemos ler também em 1ª Carta de João, capítulo 5, versículo 21. Vamos ver então, 1 de João 5, 21, que diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então veja que o apóstolo João, muito depois do decreto apostólico, está alertando contra a idolatria. Ou seja, o decreto apostólico ainda era válido nos tempos de João. Então fica claro que Iago Martins está ignorando o contexto, e por isso ele conclui erroneamente que os cristãos podem comer carnes que estão sendo oferecidas a ídolos no altar, que está tudo bem. Mas não é disso que Paulo está falando, conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 18 ao 21 e 22, deixa claro. O que está acontecendo em Atos 15 é justamente isso. São os apóstolos indicando que os gentios abram mão da própria liberdade em prol da unidade e da paz com o povo judeu. Ou seja, ali não há uma verdade universal para todos os crentes em todos os lugares, mas foi uma ordem para um período específico e uma dificuldade específica que nos ensina algo se nós vivemos dificuldades parecidas hoje em dia, mas que não ordena que todos os crentes abandonem o consumo de sangue ou algo parecido. Gente, essa interpretação é simplesmente bizarra. O texto não diz isso, o contexto não diz o que o Iago está dizendo. Ele está adicionando a interpretação dele às Escrituras. O ponto é o seguinte: se nós temos uma lei clara, por exemplo, não matarás, a menos que o contexto indique a exceção, não há exceções. E o contexto ali diz assim claramente: abstenham-se de sangue. Qual é a dificuldade de entender isso? Nenhuma exceção é apresentada. O Iago está tirando do vento essa aplicação, esse entendimento dele. Você pode ler 500 vezes Atos capítulo 15 e capítulo 16, e você não vai achar a exceção, a aplicação que o Iago está fazendo. Ela não existe. O apóstolo Paulo, os demais apóstolos, eles não falaram o que o Iago está falando. O que é que então tudo isso significa? Significa primeiro que adventistas estão completamente errados quando proíbem o consumo de carne de porco. Eles não entendem a relação entre o Antigo e o Novo Testamento e querem usar modelos do Antigo Testamento
no Novo Testamento de alguma forma. A Escritura não condena absolutamente nada em termos alimentares do Novo Testamento. Pelo contrário, deixa claro que não existem mais limitações alimentares hoje em dia. Na questão da carne de porco, tudo bem, isso aí eu concordo. Porque a Bíblia não diz no Novo Testamento que comer carne de porco é errado. Cristo é o fim da lei. E nós notamos ali pela visão de Pedro, né, que Pedro teve aquela visão dos animais impuros que Deus ordenou que ele abatesse e comesse. O ponto central dessa visão não era que Deus estava liberando que animais impuros, como o porco, por exemplo, pudessem ser consumidos. Mas o sentido da visão era que os gentios, que eram considerados impuros, passaram a ser purificados. Só que isso só é verdade se, de fato, os animais que eram outrora impuros passaram a ser purificados. Porque a analogia tem que ser similar, certo? Então, assim como os animais outrora impuros foram purificados, os gentios outrora impuros estão purificados. Então, não tem como você dizer que os gentios foram purificados se os animais impuros não foram. E por causa disso, a gente conclui que é correto, ou não errado pelo menos, que o cristão coma carne de porco. Segunda coisa, testemunhas de Jeová também estão errados quando proíbem o consumo de sangue e acabam proibindo a transfusão de sangue também, como se a transfusão de sangue fosse um tipo de alimentação intravenosa. Eles fazem isso porque trazem para o Novo Testamento algo que era normal do período de Noé e que não se aplica mais ao contexto do Novo Testamento em nenhum nível e que não se aplica mais ao contexto do Novo Testamento. Essa conclusão foi tirada do vento, eu vou provar por quê. O decreto apostólico tem 4 leis, a gente vai ver quais são essas 4 leis do decreto apostólico. Leia comigo Atos, capítulo 15, por gentileza. Atos, capítulo 15. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida atualizada. Diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então tem 4, né? Dos ídolos, ou das coisas que são oferecidas a ídolos, porque isso consiste de idolatria. Idolatria ainda é pecado para o cristão. O Iago tenta dizer que não, mas ainda é. Os apóstolos também mencionam as relações sexuais ilícitas, e este é o ponto central. O que são relações sexuais ilícitas? A palavra grega usada aqui é pornia, e ela se refere a todas as relações sexuais fora do arranjo marital entre marido e mulher. Por exemplo, se 2 solteiros, um rapaz e uma moça, apaixonados, fizerem sexo fora do casamento, isso é pornia, isso é fornicação ou sexo ilícito. E os apóstolos estão proibindo isso para todos os cristãos em todas as épocas. Ou agora você vai dizer que, de repente, naquela época, o cristão não podia fazer sexo fora do casamento. Pornia era proibida apenas por um momento ali, para não ofender os judeus. Mas hoje está tudo liberado. Ou seja, ali não há uma verdade universal para todos os crentes em todos os lugares, mas foi uma ordem para um período específico e uma dificuldade específica que nos ensina algo se nós vivemos dificuldades parecidas hoje em dia. O que é que essa declaração significa nesse contexto? Ela significa que o Iago está dizendo o seguinte, ou está defendendo o seguinte: você pode fazer sexo fora do casamento, seja com uma mulher ou seja com outro homem. Não faz diferença porque esta lei contra a fornicação, o decreto apostólico proibia a fornicação, pornia. Essa lei não se aplica a nós. Gente, é óbvio que ele vai negar que ele disse isso. Só que ele disse isso. Esta é a implicação do que ele defendeu. Ele vai tentar dizer, obviamente que se ele se justificar, ele vai tentar dizer, não, mas eu estava me referindo que as leis que não se aplicam a nós, não é a lei da pornia ou da fornicação, sexo ilícito, né? Essa lei se aplica a nós. O cristão não pode cometer atos homossexuais ou não pode fazer sexo fora do casamento ou antes do casamento. Não. Porque as igrejas protestantes não permitem sexo antes do casamento. Elas não fazem nada com quem faz. Mas elas não dizem que é certo o cristão fazer sexo antes do casamento, ou o adultério, ou as práticas homossexuais. Porque tudo isso está incluso dentro do conceito de pornia, ou sexo ilícito. E o decreto apostólico condena a pornia para os cristãos. E isso se aplica a todas as épocas. Então é extremamente inconsistente você dizer que das 4 leis apostólicas, 3 não se aplicam a nós e apenas uma se aplica. Porque é isso que Iago vai fazer. Eu me recuso a crer que ele vai dizer que o homossexualismo é correto. Então, visto que o contexto não limita a aplicação das palavras e da lei, o contexto não diz que elas eram leis apenas para um período específico. E isso Iago tirou do vento. E pelo menos uma dessas 4 leis, até mesmo os protestantes reconhecem que se aplica a todos os cristãos em todas as épocas.
que é a lei contra a prática de sexo ilícito. E o cristão que for praticante de sexo ilícito, que for fornicador, ele não herdará o reino de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6. Então é inconsistente você dizer que todas as leis estão anuladas, menos uma. Só uma que se aplica a nós, no decreto apostólico. Mas todas as outras eram só para aquela circunstância. Isso foi tirado do vento, isso não existe. O ponto é que as testemunhas de Jeová entendem corretamente a Bíblia da forma como está escrito. Neste ponto, não estou dizendo que as testemunhas de Jeová são perfeitas em todos os pontos, mas nesse ponto, o negócio é o seguinte: a Bíblia diz isso, a gente aceita, é simples assim. Não se faz exceção ao que está escrito, não se abre exceção, não se procura achar textos bíblicos para que se possa pecar contra o que está escrito. Visto que a Bíblia diz, abstenham-se de sangue, a menos que a Bíblia apresente a exceção disso, não há exceções. Então, quando nós temos uma lei clara e abrangente, a Bíblia tem que apresentar a exceção. Por exemplo, a Bíblia dizia que se você matasse outro ser humano, isso era assassinato, e você deveria ser morto. Mas havia exceções. Se você matasse alguém de uma forma não intencional, você tinha que ir para uma das 6 cidades de refúgio. Esta era uma exceção. Outra exceção era a autodefesa. Se você matasse alguém em autodefesa durante a noite, você não ia ser executado por assassinato. Por quê? Porque esta era uma exceção quanto à lei de matar alguém. Então a Bíblia apresenta tanto a lei quanto a exceção. Se a Bíblia apresenta uma lei e ela não apresenta uma exceção, então não tem exceção. O que está acontecendo é o seguinte: o Iago, assim como o protestantismo, tenta inventar uma exceção. Não existe exceção. É simples. O contexto não apresenta as informações que o Iago está dizendo. Não existe tal interpretação no contexto. Você pode ler 500 vezes a passagem, você não vai achar a explicação que o Iago está dando. Bom, mas esse áudio já ficou longo demais, já chegamos aos 22 minutos. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fique em paz.